Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aos ambientes de guerra que nos têm sido costumeiros nos últimos 2 anos, para lhe perguntar, embaixador, como é que tem visto a evolução da guerra na Ucrânia, no terreno, onde as coisas parece que estão um pouco mais fáceis para as forças ucranianas, mas também nos bastidores, onde uma reunião dos BRICS, as economias emergentes globais, uma reunião dos BRICS aconteceu exatamente na Rússia, onde parece claro que o regime de Vladimir Putin está a tentar encontrar uma escapatória para voltarem a ter uma posição de relevo em termos do globo. Não lhe parece, embaixador? As últimas semanas mostraram duas coisas. Em primeiro lugar, que os ucranianos estão ligeiramente mais otimistas em função da chegada do novo material que lhes permitirá, não digo um contra-ataque, mas pelo menos travar aquilo que foi a ofensiva russa na zona de Kharkiv. E aparentemente essa travagem está a existir. Há pequenos avanços, mas a travagem está a existir, o que no fundo dá uma certa razão àquilo que algumas pessoas, e eu tenho dito isso aqui, pensam, é que esta ideia de que é inelutável que a Rússia tenha uma capacidade militar fantástica, que pode ir até à Polónia e pode ir até aos Bálticos, etc. É um mito que eu acho que dá jeito a quem quer alimentar, digamos, uma certa tragédia à volta da situação na Ucrânia, mas eu acho que é um mito sob o ponto de vista militar. Mas enfim, logo veremos com o tempo. Por outro lado, há um esforço grande por parte do mundo ocidental, no sentido de dar um apoio político e diplomático a Zelensky. E Zelensky está numa espécie de um périplo rápido, fê-lo, aliás, com a vinda a Portugal, a Espanha, etc., fê-lo na reunião que houve em Berlim para a reconstrução, é a segunda reunião para a reconstrução, no fundo são operações de fundraising para arranjar dinheiro para o futuro. Aí foram anunciadas medidas por parte da Comissão Europeia no sentido de ir buscar dinheiro dos assets russos que estão em espaço comunitário, o que é altamente discutível sob o ponto de vista legal, e mais do que isso, levanta um problema que não é só legal nem moral. Levanta um problema de que amanhã outros países, nomeadamente países do terceiro mundo, países do antigo terceiro mundo, países que estão em vias de desenvolvimento, terão alguma relutância em colocar dinheiro nos mercados dos países europeus, porque de um dia para o outro, por decisão desses próprios países europeus, o dinheiro pode ficar lá. E, Há portanto, claramente uma crise de confiança nos mercados europeus. exatamente, a confiança perde-se completamente. Mas enfim, a União Europeia decidiu ir por aí, não necessariamente em relação aos assets, mas em relação aos rendimentos dados por esses assets. Isso é tudo muito discutível, mas enfim, cada um sabe de si. Hum, a Ucrânia, Zelensky está também com alguma esperança nesta reunião na Suíça, que aliás se fará depois de uma reunião do G7, a que também irá. eh, e a reunião na Suíça é uma reunião que já teve lugar no passado, na Arábia Saudita, é uma reunião à volta do chamado Plano de Paz de Zelensky. O Plano de Paz de Zelensky não existe, vamos ser claros. O que há é um plano de Zelensky, com toda a legitimidade, de derrota da Rússia. E esse plano tem 10 pontos que significariam a capitulação completa da Rússia. Não há nenhum cenário plausível para a aplicação destes 10 pontos. Mas o facto de haver um grupo de países, esse grupo de países, infelizmente para Zelensky, não está a ser tão grande quanto ele gostaria. Estamos a falar de cerca de 90 países e instituições, e são bastante menos países do que foram à última reunião. E por outro lado, há vários países que se dissociaram abertamente da reunião, como a China, o Brasil, etc. Faz com que haja aqui uma, digamos, uma mobilização de natureza puramente política e diplomática. A ideia é manter o apoio político e diplomático a Zelensky, e isto não deixa de ter repercussão naquilo que é o caminho para as eleições americanas. E, portanto, é o sentido de dizer os democratas americanos, mais os seus amigos da Europa do chamado Ocidente alargado, não deixam cair Zelensky. E Mas, Zelensky, aliás, embaixador, se me permite que o interrompa, para lhe perguntar que relevância dá ao facto exatamente de Joe Biden não vir à Suíça e mandar a sua
quase desaparecida vice-presidente. António, a questão também é o seguinte: Joe Biden também já não vai para novo. Quer dizer, e esta Se é movimentação, só para ir para os copos, mais vale ficar em casa. esta movimentação, esta movimentação pelo mundo de Joe Biden, nós vemos a sua fragilidade crescente. É um assunto desagradável de tratar, mas é uma realidade que se nota aqui e ali, prova que ele está, digamos, a ser esticado até ao limite das suas capacidades físicas, etc. Esta shuttle diplomacy, esta coisa de andar para um lado e para o outro, que é típico agora da diplomacia moderna, não está para presidentes desta idade. E portanto, mas não sei se haverá mais algum significado para além disso, quer dizer, eu acho que o Joe Biden tem dado sinais de grande apoio à Ucrânia, provavelmente é capaz de, neste caso específico desta reunião da Suíça, que tem a importância que tem, nós estamos a dar muita importância a isto, mas eu acho que tem muito a mais a ver com a propaganda em favor da Ucrânia do que propriamente uma importância real que os resultados que dali se possam tirar. Não se faz uma negociação, uma reunião para a paz, sem ter lá o outro lado. E, portanto, não vale a pena pensar que é possível encontrar um acordo negocial com a Rússia sem ouvir a Rússia. E, portanto, sabemos nós que a Ucrânia não quer lá a Rússia não quer ir, porque acha irrelevante esta reunião, e se calhar Biden diz: caramba, também já agora poupem mais esta viagem. Mas, enfim, não vejo que Biden tenha baixado o seu nível de apoio à Ucrânia, exceto num ponto, que é o cuidado que ele cada vez mais tem relativamente à plausibilidade da Ucrânia entrar para a NATO. Biden é uma das vozes mais prudentes nesta matéria, muito mais prudente do que o secretário-geral da NATO, que aparentemente fez uma espécie de evolução de ser uma espécie de leitor dos scripts americanos e passou a juntar-se muito mais à voz europeia. O secretário-geral da NATO vai ter, digamos, a sua última performance precisamente em Washington, em julho, nestes últimos tempos tem-se mostrado, eu diria, mais favorável àquilo que é o pilar europeu da NATO e à linguagem jingoísta, militarista para a Ucrânia, do que propriamente à linguagem mais prudente por parte dos Estados Unidos. E, portanto, vamos ver. Isso também é aquilo que Jens Stoltenberg quer deixar como mensagem para o seu sucessor, que será muito provavelmente o antigo primeiro-ministro holandês Mark Rutte. Acha, embaixador, que as reticências, já que falamos nisso, que as reticências da Hungria face a Marco Rutte valerão de alguma coisa ou a Hungria A acabará por Hungria, se- a Hungria compra-se sempre por um cheque. Digamos, a espinha dorsal da Hungria tem o preço de um cheque. E à última da hora a Hungria percebeu este jogo extraordinário que é, como já não é respeitada dentro da União, agora pretende jogar-se dentro da União e, portanto, joga dentro da União no limite dos limites, nunca obstaculiza consensos, mas depois ganha vantagens e provavelmente deixa de haver pressões sobre ela em relação a algumas áreas vitais do seu comportamento que, coitados, os húngaros têm que sofrer. E, portanto, acho que aqui a Hungria está a ser um parceiro hábil dentro da União. Mas já agora que falamos em União, então deixe-me só dar uma palavra no sentido de dizer que nas últimas horas há sinais, em função até dos resultados para o Parlamento Europeu, que António Costa pode ter uma hipótese de ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Já recebeu o apoio de Luís Montenegro, e portanto, e quando normalmente se recebe o apoio da oposição, é a prova que a oposição não se pode opor. Exatamente, é isso que vamos também acompanhar. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.